A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, que alegria poder recebê-lo mais uma vez em nossa sala de aula digital para mais uma pré-aula. As pré-aulas do currículo bíblico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Veremos hoje a lição de número 10 deste quarto trimestre do ano de 2025 com o tema Lições Bíblicas, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos sob a orientação dos comentários do reverendo pastor Silas Queiroz. E veremos hoje, como já dito, a lição de número 10, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 7 de dezembro de 2025. E trataremos o seguinte tema: Espírito, o âmago da vida humana. Antes de nós adentrarmos nos comentários e versículos da Palavra de Deus, gostaríamos de pedi-lo que, por gentileza, se inscreva no canal da Assembleia de Deus Floresta. Se inscreva também nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Entre lá no link de nosso grupo de WhatsApp de nossa pré-aula, participe lá do engajamento de cultura bíblica e nos ajude a compartilharmos a santa palavra de Deus. Espírito, o âmago da vida humana. Texto áureo: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo do número 1. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Zacarias capítulo 12, versículo 1, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24. Gênesis, capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes, capítulo de número 12. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Zacarias, capítulo de número 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João capítulo de número 4. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui mais uma vez evangelista, professor, irmão Evaldo, tem sido um colaborador com nossas pré-aulas, membro da Assembleia de Deus Ministério Semear, é ovelha também de nosso querido e amado amigo e pastor Obedias. Pastor Evaldo, seja mais uma vez muito bem-vindo, meu querido. Deixe as suas palavras de saudação e as suas notas introdutórias, meu amado, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, é com grande alegria que voltamos aqui mais uma vez para participar juntamente com os irmãos neste estudo bíblico, nesta pré-aula. Queridos, o Espírito é a parte imaterial que nós vamos estudar nesta lição. E nós vamos ver como que o Espírito, nessa composição humana, dentro desse complexo chamado ser humano, ele vai ter a sua importância. E é exatamente na comunhão, adoração e santificação aonde será trabalhado isso. É certo que em todos os tópicos nós iremos trabalhar essas 3 palavras-chave. Evangelista Rafael, meu amado, sua saudação, suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Palavra-chave da nossa lição hoje, Espírito. Espírito aqui com E minúsculo, se referindo ao Espírito humano e não ao Espírito Santo. Espírito este que foi soprado em Adão após a sua formação, Espírito esse que é soprado nos descendentes de Adão por ocasião da concepção, quando o Espírito se une ao corpo ainda informe, dando origem a uma alma. Este Espírito é o lugar santíssimo no ser humano, ou seja, a parte mais interior e mais sagrada do ser humano. O Espírito humano é a lâmpada de Deus dentro do homem, é como se fosse uma faísca divina dentro do ser. Ele é o nosso elo de ligação com Deus. É ele que nos diferencia dos animais e é por causa deste espírito humano soprado em Deus, soprado por Deus dentro de nós, que nós podemos ter comunhão, ligação com Deus.
pois Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Queridos irmãos, o ser humano, o indivíduo, como unidade complexa, criação do Deus Todo-Poderoso, é formado de espírito, alma e corpo. Pedagogicamente, no decorrer das 13 lições que trataremos nesse último trimestre do ano de 2025, veremos, ainda que de forma sucinta, os aspectos dessa composição. Já tratamos dos aspectos do corpo, falamos da alma, e agora nessa última sessão de lições trataremos daquilo que tange ou toca ao espírito. Cada ser humano carrega dentro de si uma dimensão profunda, invisível, essencial. A Bíblia chama essa dimensão, esse aspecto da existência, de espírito. E como já foi bem dito, espírito aqui com letra minúscula. Esse espírito não é o corpo que envelhece. Também não é a alma, o qual pode ser confundido. Esse espírito é o núcleo, é o centro vital. É aquilo que Deus soprou em nós para nos dar vida, identidade e propósito. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego, o espírito de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Somos mais do que matéria, do que sentimento, do que raciocínio. Somos seres animados, formados pelo sopro divino, e por conta disso temos propósitos específicos. O espírito é a parte mais profunda do ser humano. É ali que Deus ilumina, confronta, consola e transforma. O espírito é a sala, é o ponto de encontro onde no âmago da nossa existência nós nos encontramos com Deus. O mundo olha a aparência, mas Deus olha o âmago. Deus olha o espírito. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É no espírito que Deus comunica nossa verdadeira identidade, valor e propósito. Ponto número 1. O sopro divino, a concessão do espírito, o fôlego de vida. Evangelista Simão Evaldo. Falar sobre o fôlego de vida e relacionado a esta aula que é o âmago é a essência de algo, ou a parte mais íntima e mais profunda. O homem, este corpo, que era apenas um corpo inerte, ele passa a ter contornos agora diferentes, né? Ele passa, a vida passa a circular no corpo. A partir do sopro de vida, a partir deste espírito de vida que se conecta com Deus, ele se conecta com o Espírito Santo também e nos traz vida. Eu gosto até de fazer um paralelo a respeito de como o espírito do homem, ele traz vida para o corpo, porque o corpo humano sem espírito é um corpo morto. Assim bem como assim também, a igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. O que traz vida para o corpo é o Espírito. E o que traz vida para a igreja é o Espírito Santo. E Paulo já exemplifica isso. Paulo, ele traz uma dimensão sobrenatural a respeito da igreja como corpo de Cristo. Eu quero só fazer esse comentário, que eu gosto sempre de fazer esse paralelo. O Espírito, ele é o fôlego de vida no corpo humano e o Espírito Santo é o fôlego de vida da igreja. Evangelista Rafael. Meus irmãos, Deus formou o corpo de Adão a partir de uma matéria-prima que era o pó da terra. Deus, à semelhança de um oleiro, ele deu forma, entre aspas, ao boneco de barro, mas que até então estava inerte, morto, sem vida, até que em Gênesis 2,7 Deus soprou ali o fôlego de vida. A palavra fôlego aí no hebraico, ruach, que pode ser traduzido também por vento, ar, fôlego ou espírito. Perceba que o espírito humano que Deus soprou, ele é o princípio ativador da vida. Isso é tão verdade que se o espírito humano sair do corpo, o indivíduo morre. É o que Tiago diz no capítulo 2, verso 26. Assim como a fé sem as obras é morta, o corpo sem o espírito está morto. É por isso que em Lucas 23, 46, nas suas últimas palavras da cruz, Jesus entrega ao Pai o seu espírito e quando isso acontece, ele morre na cruz. É por isso que em Atos 7, 59, nas últimas palavras de Estevão, ele entrega ao Senhor Jesus o seu espírito e logo após isto, ele morre, porque o que garante a vida física é o espírito humano dentro de nós.
Sabemos que a existência animal, ela termina com a morte biológica, ou seja, o animal morre, literalmente acabou. Porque apesar dos animais possuírem uma alma animal inferior, como nós vimos em lições anteriores, eles não possuem o espírito humano, a nossa semelhança. A razão para a alma humana permanecer viva, mesmo após a morte física do corpo, é porque o espírito permanece junto com ela, entranhado nela, inseparável dela. Seja qual for o destino da alma, paraíso ou inferno, perto de Deus ou distante de Deus, isso é claro após a morte do corpo, onde a alma estiver na eternidade, o espírito estará junto com ela, lhe garantindo a existência eterna. Queridos, a vida humana não começou por acaso. A Bíblia não deixa dúvidas quanto a isso. A maneira como o homem aparece no cenário da criação se dá de forma a estabelecer que Deus, por intervenção sua, é quem traz a existência do homem com propósitos muito bem estabelecidos em sua palavra. A Bíblia não deixa dúvida a respeito disso. A vida veio porque Deus soprou. O fôlego que hoje mantém seu peito respirando, nosso peito respirando, seus pensamentos fluindo, seu coração batendo, não é apenas resultado da fisiologia ou da biologia. É um presente, é um dom divino. Do início ao fim, a Escritura declara que o fôlego, o espírito, a vida interior, tudo isso é um presente do Criador. A vida do ser humano começa por um sopro. Da formação do seu corpo do pó da terra, a sua existência espiritual começa do sopro divino. Perceba, Deus formou o corpo, mas o corpo só começa a ter vida quando ele sopra. E aquele sopro nos tornou seres viventes. Isso significa que somos mais do que matéria. Carregamos o toque, a identidade, a marca direta do Criador. O corpo veio do pó, mas o fôlego, a existência, a capacidade de se autodeterminar no mundo espiritual veio objetivamente do Criador. A vida do ser humano não é algo autogerado, é dada. Isaías capítulo 42, versículo 5. Assim diz o Senhor, que dá fôlego ao povo que nele está e espírito aos que andam nela. O fôlego é universal, vem de Deus para todos, mas o propósito é espiritual. Ele nos soprou para que vivêssemos para Ele, por Ele, nele e para a glória dele. O profeta Ezequiel viu claramente isso no Vale de Ossos Secos. E porei em vós o meu espírito, fazendo uma referência aqui ao Espírito de Deus. Onde o Espírito de Deus está? A partir da existência do fôlego de vida, nós temos o cumprimento do propósito de Deus na vida de cada indivíduo. Ponto número 2. A singularidade do Espírito, evangelista Evaldo. Nós vamos observar que quando se fala em singularidade, que essa é único, né? É uma parte única. Essa parte material chamada espírito, ela é única dentro do ser humano. Essa composição maravilhosa, divina, chamada ser humano, ela possui essa particularidade, né? Essa singularidade. E tudo isso orquestrado por Deus. Ruá, que é o espírito, que é aquilo que dá vida, né? E nós vamos entender que o comentarista faz questão de frisar aqui que a literatura bíblica, ela não pretende satisfazer o orgulho dos sábios, dos entendidos. Ela fazendo uma alusão clara que todas as religiões têm indagações a respeito de corpo, alma, espírito e tentam por si trabalhar a respeito de como que esse espírito, como que a vida age dentro do ser humano. E as culturas, todas as culturas, elas buscam por essas revelações das coisas ocultas. Mas é a palavra de Deus que nos mostra, né, e nos revela esse fato tão singular, tão único, que é o espírito vivendo dentro do ser humano. Essa vida que nos faz movimentar. Então o espírito, ele está em pleno movimento, porque o espírito é vida. Evangelista Rafael. Meus irmãos, neste ponto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para explicar um versículo que geralmente causa muita confusão.
Preste bastante atenção. Eclesiastes 12:7, a Bíblia diz que o corpo volta ao pó de onde era e o espírito volta a Deus que o deu. Duas interpretações possíveis, bíblicas e coerentes para este versículo, porque o contexto nos ajuda a entender o texto. Primeiro, a gente tem o contexto imediato. O que antecede Eclesiastes 12:7 é Eclesiastes 12:1, que diz: lembra-te do teu Criador. E quem se lembra do seu Criador é o justo. O que sucede a Eclesiastes 12:7 é Eclesiastes 12:13, que diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E quem faz isso é o justo. Portanto, o espírito que volta para Deus, para a salvação, é o espírito do justo, a semelhança de Jesus, de Estevão, que entregaram seu espírito a Deus porque eram justos. E onde o espírito estiver, como já dito, para onde o espírito for, também irá junto com ele, inseparável, a alma. Em segundo lugar, nós temos o contexto longínquo. Hebreus 9:27, a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após a morte o juízo. Havendo um juízo após a morte do corpo, obviamente existe um juiz que dá a sentença, que pode ser de salvação ou de condenação. Então a interpretação é a seguinte: o espírito volta para Deus para receber o juízo. Se for espírito de justo, volta para Deus junto com a alma e depois segue para o terceiro céu, que é o lugar do paraíso. Mas se for espírito de ímpio, e aqui permita-me usar uma expressão popular, mas que não é bíblica, se for espírito de ímpio, volta para Deus junto com a alma e depois vai para o quinto dos infernos, onde é o lugar de tormento, distante de Deus. Que você possa fazer a sua escolha em vida, porque a morte, ela sela o destino da alma para sempre. Quem morre perdido estará eternamente perdido, mas quem morre salvo estará eternamente salvo. A maneira como a Bíblia transcreve ou descreve a criação do ser humano dá-nos a ideia perfeita de que o ser humano ele é uma criação única, formado do pó da terra, mas animado, tornando-se alma vivente pelo sopro do próprio Deus. Portanto, entre os elementos que compõem o ser humano, corpo, alma e espírito, o espírito é o que ocupa o lugar de maior profundidade, o lugar mais singular, profundo e devidamente conectado. Aqui vemos a junção do temporal pó com o eterno sopro. A singularidade do espírito está no fato de que ele é o ponto de contato entre Deus e o homem. Ele é a centelha divina que capacita o ser humano a perceber, a se relacionar e a responder ao Criador e a se envolver com o mundo espiritual. O corpo vem da terra. Somos formados do pó da terra. Mas o espírito vem de onde? O espírito vem de Deus. Jó, capítulo 33, versículo 4. O espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. O espírito humano é singular por três aspectos. Primeiro, não é produto da biologia, não é fruto da evolução natural e é um presente, é um dom do Criador. Enquanto o corpo expressa a existência e a manifestação da existência física, a alma expressa as emoções e a personalidade, o espírito expressa o nosso relacionamento e a origem divina da vida. O espírito não é apenas uma função no cérebro ou do cérebro. Ele é a porção que carrega a marca da eternidade dentro do ser humano. Provérbios capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o íntimo do ser. O espírito é singular, porque é o território onde Deus habita. Como o espírito de Deus comunica ao espírito do homem que nós somos filhos de Deus, é nessa parte imaterial, no ruar, que o Senhor está habitando. É evidente que se esse homem não se santifica, não está submetido à palavra de Deus, é também nessa parte que os espíritos malignos podem também atuar. É no espírito onde está o espaço da consciência, onde a consciência se afina com a vontade de Deus. O espírito é o ponto mais profundo. Insensível aos olhos humanos, ao tato, é verdade, mas plenamente acessível ao Espírito Santo de Deus. A alma compreende os pensamentos e emoções,
mas o espírito alcança dimensões mais profundas, discernimento, propósito e conexão com Deus. Ponto número 3, a tênue divisão, evangelista irmão Evaldo. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui, embora seja tênue, seja fina, seja até de forma complexa, às vezes difícil compreensão, esse texto está destacando que entre espírito e alma há uma distinção, né? Paulo está relatando que as substâncias aqui distintas, ele assegura essa diferença para mostrar que é um lugar de difícil acesso, mas que a palavra de Deus, ela tem esse lugar de encontrar esse acesso, ela tem o poder de se conectar. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela se conecta com esse lugar que é o lugar mais íntimo do nosso ser. Nós vamos ver mais adiante, nos próximos tópicos, que é justamente aí, nessa parte íntima, o lugar que Deus, através da palavra dele, ele traz santificação ao homem. Justamente nessa parte de difícil compreensão, a gente tem que ter em mente que quando o Espírito de Deus, ele age através da palavra, é para se conectar com o nosso espírito, para nos trazer à memória aquilo que nós precisamos ser enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus, enquanto habitantes dessa terra. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade também enquanto habitantes do céu. É no Espírito, é neste lugar, nessa linha tênue, fina, às vezes até de difícil compreensão, mas é aí que a palavra de Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar. Evangelista Rafael. Embora alma e espírito estejam entranhados, sejam inseparáveis após a morte do corpo, Hebreus 4:12 nos revela que existe uma divisão entre a alma e o espírito. Ou seja, uma coisa é a alma, outra coisa é o espírito. Essa divisão tênue, ela pode ser acessada de forma sobrenatural pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada pontiaguda e ela consegue penetrar até a divisão da alma e do espírito. O espírito humano, ele possui uma dupla funcionalidade. Primeiro, ele funciona como princípio ativador da vida. E nesse aspecto, ele funciona em todos os seres humanos, sejam justos ou ímpios, todos possuem a vida biológica. Mas um segundo aspecto é que este espírito humano, ele também é o nosso elo de ligação com Deus. E neste caso, no que diz respeito aos ímpios, neste aspecto, o espírito humano do ímpio, ele está amortecido por causa do pecado. Por isso que se diz que o ímpio, ele está morto espiritualmente. Ou seja, o seu espírito humano, como um meio de comunhão com Deus, está morto. E sem a vida espiritual na terra, não existe vida eterna no céu. E neste caso, a solução para esse ímpio é só uma, e está em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. Se ela é viva, ela produz vida aonde quer que ela chega. Então perceba, o espírito humano do ímpio está morto em seus pecados. Mas quando a palavra de Deus ela chega até a divisão da alma e do espírito, ela ressuscita o espírito, ela gera vida espiritual, ela gera vida com abundância, vida eterna na presença do Senhor. Meus amados, a composição complexa do ser humano possui uma ordem. E pelo que nós podemos compreender em 1 Tessalonicenses 5:23, a ordem é espírito, alma e corpo. Concluímos então que o ser humano é uma criação complexa e integrada. Integrada por uma composição formada por espírito, por alma e por corpo. Embora essa composição unitária na experiência, ela possui distinções profundas. O espírito é uma coisa, a alma é outra e o corpo não se confunde com nenhuma das duas. 2 textos clássicos que apontam isso é o 1 Tessalonicenses 5:23, que acabei de mencionar,
e o texto de Hebreus capítulo 4, versículo número 12. Essas passagens revelam que existe sim uma tênue, uma distinção leve, uma distinção específica, porém real, uma divisão entre alma e espírito. Algo que somente Deus, à luz de suas palavras, pode conseguir discernir de maneira plena e completa. Hebreus capítulo 4, versículo 12, afirma que a palavra é viva, eficaz, penetrante. E ela faz essa divisão. Isso significa o quê? Isso significa que essa divisão é real, profunda. Apesar de ser sutil, a alma e o espírito são tão entrelaçados que elas podem sim serem confundidas no que diz respeito aos textos bíblicos. É por isso que você precisará fazer uma análise contextual imediata para saber a respeito de que parte material a Bíblia vai estar falando em determinado contexto. Nenhuma filosofia, psicologia ou introspecção é capaz de separar a alma do espírito. Uma distinção do ponto de vista prático, pragmático. A alma, o que é a alma? A alma é sentimento, é lógica, é memória, é personalidade. A alma é nossa experiência humana consciente. E o espírito? O que é o espírito do homem? É aquilo que foi vivificado, soprado como um dom, como um presente de Deus. É Deus que discerne, recebe revelação, experimenta a regeneração e é habitado pelo Espírito de Deus. O que nós podemos concluir desses textos, especialmente o texto de 1 Tessalonicenses, é que Deus deseja santificar o nosso espírito. E como bem veremos a seguir, o espírito também peca. E precisamos submetê-lo à vontade de Deus e à lavagem de sua palavra, que é santa. Ponto de número 2, meus amados irmãos. Espírito, pecado e santificação. Evangelista Evaldo, para surpresa de alguns da nossa audiência, pecados do Espírito. Assunto muito relevante, importante, não que outros não sejam, mas quando se trata do pecado do Espírito é bom frisar algumas coisas, porque nós já estamos acostumados com o pecado do corpo, prostituição, pecado da alma, maus pensamentos, já estudamos, ouvimos, mas e os pecados do Espírito? Esses que às vezes passam despercebidos, passam escondidos. A gente pode até nomear alguns: orgulho, soberba, inveja, arrogância, vanglória, e por aí vai um monte desses terríveis pecados que por vezes ficam escondidos, né? E eu quero até frisar que o saudoso pastor Antônio Gilberto dizia, né, e ele afirmava que os pecados do Espírito são por vezes piores, né, do que o pecado da carne. E para isso ele cita Davi, né, quando ele peca, sobre o adultério, peca contra o corpo, ele peca e ele usa uma expressão, pequei. Só que quando no contexto de Crônicas 21:8, que ele está enumerando o povo, que ele fere a Deus, que ali há um pecado do Espírito, ele usa uma expressão muito mais forte ainda. Não é para dizer que o pecado que ele cometeu lá atrás não tinha importância, mas ele fala, gravemente pequei contra o Senhor. Ele está falando com Deus que gravemente pecou. Para dizer que às vezes, para mostrar que às vezes o pecado do Espírito, ou os pecados do Espírito que a gente comete, né, que passam despercebidos, são graves, assim tanto quanto o pecado da carne, ou mais graves ainda. É uma ótima oportunidade também, enquanto ensinadores, né, para nós, alunos e servos do Deus Altíssimo, também saber que há coisas que acontecem, né, que nós precisamos ser sarados. A gente precisa, a igreja, isso é uma mensagem de cunho até pastoral, mas a igreja precisa ser sarada, e só há uma forma de ser sarada, quando a gente compreende, quando a gente entende. E é por isso que nós estamos aprendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, como nós estamos aprendendo aqui, ela mesma, essa palavra, ela vai nos santificando, ela vai nos mostrando quem somos. Aí, sim, com esse entendimento, nós seremos capazes de sermos instrumentos na mão de Deus, capazes de separar o que está acontecendo com
com nós mesmos, né? Mas enquanto nós ensinadores, a maioria dos ensinadores são lideranças e a gente, como liderança, a gente precisa levar a igreja a esse entendimento, um entendimento de cura, um entendimento de ser sarado no espírito. Evangelista Rafael. Meus irmãos, infelizmente, a depravação foi total. Com a queda, o pecado contaminou a totalidade do ser humano. A razão para 1 Tessalonicenses 5:23, que é o textual do nosso trimestre, ali está escrito que é necessário ser santificado espírito, alma e corpo, como uma preparação para a vinda de Cristo. E a razão por que os três precisam ser santificados é porque os três foram atingidos pelo pecado. 2 Coríntios 7:1, a Bíblia fala da imundície do espírito. Salmo 32, verso 2, a Bíblia fala da possibilidade de engano no espírito. No Salmo 51, verso 10, o salmista pede a Deus um espírito reto, porque ele sentia que o seu espírito não estava assim. Salmo 78, verso 8, a Bíblia fala de uma geração israelita cujo espírito não foi fiel para com Deus. Por fim, Provérbios 16, 18, a Bíblia fala da altivez do espírito, ou seja, o orgulho do espírito, a soberba do espírito, a qual precede a queda. Estes versículos citados mostram, respectivamente, que o espírito humano ele também é atingido pelo pecado. Eu citei para você aqui a imundície, o engano, a tortuosidade, a infidelidade e a soberba como pecados do espírito. É por isso que nós não podemos concordar com a interpretação errônea de Eclesiastes 12:7, porque alguns vão dizer que o espírito não se perde, que todos os espíritos, até o do ímpio, volta para Deus no sentido de salvação. Isso é impossível, porque o Espírito de Deus é santo e ele não pode receber no céu um espírito que não se arrependeu dos seus pecados, que não foi purificado pelo sangue de Jesus. O Espírito de Deus é vivo e ele não pode receber na sua morada um espírito que ainda está morto em seus pecados, porque céu não é lugar de cemitério de espírito. Céu é lugar de vida eterna para aqueles que aqui na terra tiveram a vida espiritual, ou seja, a vida no espírito. O que prova o que eu estou dizendo é 1 Pedro 3,19. Quando Cristo morreu, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, ou seja, espíritos de ímpios que estavam lá no inferno preso. E Jesus foi lá e pregou para eles, notificou a eles o seu triunfo, proclamou para eles a sua vitória. Porque se for salvo, espírito e alma junto, após a morte, irão ao paraíso, que é o terceiro céu, conforme 2 Coríntios 12. Mas se for ímpio, espírito e alma irão para o inferno, que é o lugar de tormento. O corpo comete pecados visíveis. A alma experimenta emoções e tentações. Mas o espírito, a parte mais profunda, o âmago do ser, é o lugar onde se desenvolvem os pecados mais perigosos. Nós gostaríamos de chamá-los de pecados internos, silenciosos, escondidos, mais profundamente devastadores. Esses pecados não são cometidos com as mãos, são cometidos com as intenções. Não se revelam na prática, mas na postura interior do homem. E a palavra de Deus nos alerta. Número 19, versículo 12. Quem poderá discernir as próprias faltas? Purifique-me das que me são ocultas. Davi está aqui louvando ao Senhor e pedindo a Deus que purifique as partes mais imateriais da sua existência, especificamente o espírito. Há pecados que se escondem no mais profundo daquilo que nós somos, no espírito, no âmago. Esses pecados são sutis, perigosos e muitas vezes, por não serem vistos, por não serem reverberados, são ignorados. O que são pecados do espírito ou pecados no espírito? São aqueles que surgem no interior da pessoa. Antes mesmo de se manifestarem na perspectiva do comportamento, são pecados que atacam a consciência, a comunhão com Deus, a motivação daquilo que fazemos, o caráter interior e a pureza espiritual. Jesus ensinou que os pecados, de uma maneira geral, eles surgem sempre na perspectiva de dentro para fora. Marcos 7:21. Porque de dentro, do espírito,
Do coração dos homens procedem os maus pensamentos. Portanto, pecados do espírito são pecados de raiz, espirituais, invisíveis e profundos. São eles: orgulho espiritual. O orgulho é o pecado mais sutil e mais destrutivo. É o pecado que derrubou Lúcifer. Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. Outros pecados do espírito: a hipocrisia, incredulidade interior, amargura, rebelião interior, dureza de coração. Quando o espírito, a parte mais profunda do ser, resiste o mover, a palavra e o convencimento do Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, não endureçais a profundidade daquilo que você é. É um pecado silencioso, mas mortal, e impede o arrependimento, a obediência e a profunda e verdadeira transformação. Raízes do pecado, evangelista irmão Evaldo. Para destacar, a palavra raiz é da onde nasce, a origem, ali é onde, por que não dizer as profundezas do que está escondido. Observe os irmãos que está muito relacionado ao tópico anterior. Está muito ligado. O que é interessante é que o comentarista, ele sem medo, ele está lançando luz aqui a um problema que precisa ser tratado nos nossos dias. Precisa ser tratado no nosso meio. Ele busca aqui explicar que alguns pecados que são tratados como desvio de personalidade, na verdade, é muito mais além. E se eles não forem tratados, não forem compreendidos de uma forma sincera, de uma forma lógica, eles são capazes de nos afastar da verdadeira e completa libertação espiritual. Há uma libertação que precisa acontecer diariamente, e essa libertação ela ocorre através da santificação. É a santificação a responsável de nos deixar cada vez mais ligados ao céu, conectados com Deus, envolvidos com Deus. Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que dá para observar e deve-se observar? Que o objetivo de tudo que aprendemos, tudo que fazemos, tudo que cantamos, a forma que adoramos, todo o nosso serviço no reino, todo o trabalho, ele tem um objetivo, que é que um dia nós possamos estar com Cristo, na vinda dele, nós estamos sarados, curados. A santificação, ela começa então dentro, no âmago do nosso ser, nesses locais mais profundos. Paulo, ele não se contenta apenas com uma santificação externa, como o evangelista já disse, esses pecados internos, íntimos, né? O Paulo não santifica, ele não se contenta com essa santificação externa, ele vai mais além, ele busca ele avança aqui para um processo de limpeza mesmo, né? Pois é no espírito, é lá no âmago do nosso ser, onde estão escondidas as mais profundas motivações. E a pergunta é, o que nos tem motivado? Quais são as nossas motivações? E esses pecados escondidos, ídolos dentro do nosso coração, quebras de alianças escondidas, ostentação, dinheiro, são raízes muito profundas que precisam ser tratadas. Evangelista Rafael. Raízes do pecado. Isso fala de onde o pecado começa. Segundo Jesus, em Mateus 15:19, do coração do homem procede maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, segundo Jesus, todo pecado que o homem comete no seu exterior começa no seu interior. Salomão já tinha dito em Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, todo bem ou todo mal, no caso, que o homem comete, começa no seu coração. É por isso que, segundo 1 Tessalonicenses 5:23, a santificação ela não é de fora para dentro. A santificação é de dentro para fora. Começa no espírito, deságua na alma e alcança também o corpo. Pois Romanos 8:16 diz que o Espírito de Deus
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo santifica o nosso espírito humano e a partir daí ele santifica todo o nosso ser. O pecado não é apenas um ato. A doutrina do pecado nos dá conta disso. O pecado é uma raiz. Não começa com as mãos, mas no coração. Não nasce na prática, mas na natureza do ser humano. Marcos 7:21. Porque de dentro, do coração, procedem os maus pensamentos. É possível verificar, então, que a revelação bíblica nos dá conta que a santificação não é apenas mudança comportamental, muito mais do que isso. Santificação é transformação da raiz, da essência, do espírito, da motivação e do caráter interior. À luz das Escrituras, podemos compreender que o pecado se enraiza. E como a santificação verdadeira compreende exatamente um processo de mudança essencial daquilo que em raiz, na profundidade, nós somos. O pecado não começou como uma ação, mas como uma inclinação interior. Desde a queda, o coração humano tornou-se inclinado para o mal. Jeremias 17, versículo número 9. O pecado tem raiz. Evangelista Rafael, evangelista Evaldo, o pecado não pode ser percebido e estudado à luz da doutrina bíblica somente como um fruto. O fruto são as suas ações, as suas manifestações. A raiz são as inclinações, os desejos, as tendências. Aquilo que em essência o ser humano é. A raiz do pecado está no interior do ser humano, não no exterior. Paulo declara, o pecado habita em mim. O apóstolo das missões, ele confessa a dificuldade que ele ainda possuía, mesmo sendo um ganhador de almas. Ele está não no ambiente, está na educação, não só na educação, não só na circunstância, ele está enraizado no coração. E quanto assembleianos pentecostais que somos, às vezes nós somos tendenciosos a pensarmos que a santificação verdadeira, que uma igreja santa, que um crente santificado, pode ser percebido tão somente pelas roupas que veste, pelo comprimento do cabelo, pelas questões litúrgicas. E todos esses aspectos são sim manifestações de uma igreja sadia, de um crente sadio que está em processo de santificação. Mas a santidade verdadeira pode ser mascarada por esses aspectos. Jesus Cristo mesmo, quando ele denunciava os pecados dos fariseus, ele chegou a constatar que eles eram sepulcros caiados. Do lado de fora, evangelista Evaldo, na percepção humana, evangelista Rafael, eles estavam santificados. Mas do lado de dentro, eles estavam completamente ou essencialmente corrompidos. É por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos purifique de dentro para fora. É por isso que o espírito peca e o espírito pode ser sim condenado ao inferno eterno. O espírito volte ao homem, mas volte a Deus, volte a Deus para o juízo. Porque é no campo do espírito que nasce ou que manifestamos aquilo que verdadeiramente nós somos. Vencendo o pecado, evangelista Evaldo? Para falar em vencer, é porque é uma batalha, há uma guerra. Nós acabamos de falar sobre raiz. Raízes é aquilo que está no profundo, aquilo que está agarrado. Agora o fato é como vencer, como tirar, como desenraizar, arrancar, extirpar. A gente precisa usar esse sinônimo, erradicar de uma vez por todas. Há uma compreensão que somente há uma forma de vencer o pecado e passa pelo arrependimento. Sem o arrependimento, sem o arrependimento é impossível você arrancar, erradicar essas raízes do pecado. Só que essa compreensão nós precisamos ter. Só é concebida quando você passa a confiar em Deus. Deixa de confiar nas suas emoções, nas suas razões, na sua força. A nossa força, essa força para vencer, não está no externo, não está em nós. Ela vem de Deus, ela vem do alto. Isso é
Claro que nós precisamos frisar. Eu gosto sempre de falar também e pregar a respeito disso, como que um culto pode mudar tudo. Em um culto, Deus pode desenraizar, erradicar, Deus pode transformar tudo. Em um culto, Deus liberta, em um culto, Deus perdoa, em um culto, Deus transforma. Mas é só no culto? Não, mas o ambiente de culto é um ambiente propício e nós precisamos entender isso. E para vencer esse pecado é arrependimento. Para vencer essas raízes, para tirar arrependimento. Não confie em você, não confie nas suas próprias forças, na sua própria razão ou na sua própria sabedoria. Quando você entrega tudo em Deus, você está demonstrando para Deus, primeiramente, que é Ele que vai tomar conta de tudo. Só que a gente às vezes faz o contrário, a gente quer assumir com as nossas próprias mãos, a gente quer assumir com o nosso misticismo, com o nosso legalismo, eu mesmo faço isso, eu mesmo posso, eu mesmo consigo me santificar. Você não vai conseguir, não há santificação se não passar pelo Espírito Santo de Deus. Evangelista Rafael. Na santificação, que é a segunda etapa da salvação, nós não ficamos livres da presença do pecado. Mas por meio do Espírito Santo, que em nós passa a habitar, nós temos de Deus o poder para vencer o pecado. E mesmo que eventualmente a gente peque, porque 1 João 1,8 diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos e não há verdade em nós. Todavia, não somos mais escravos do pecado. Pecamos porque ainda somos seres humanos de carne e osso, que não passaram pela glorificação, mas não somos mais dominados pelo pecado. Romanos 6,14, a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E quando pecamos, precisamos confessar, precisamos arrepender, confiantes na promessa de 1 João 1,7, de que se andarmos na luz, como Ele, Deus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O pecado foi vencido na cruz e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencendo o pecado. 3 segredos práticos, muito fáceis de serem seguidos para vencer o pecado na perspectiva do Espírito. E o que se manifestará na nossa comunhão diária com o nosso próximo, com a igreja em que estamos reunidos, com a comunidade no qual estamos inseridos. Primeiro, vencemos o pecado pela palavra que corta a sua raiz. A palavra de Deus penetra. A palavra expõe as motivações ocultas, revela o que está enterrado, identifica a raiz, não só o fruto. Vencendo o pecado pelo Espírito Santo que convence e transforma. Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8. A santificação não é pela força do braço humano. A santificação é uma obra de parceria com o Espírito Santo de Deus e aquele que propõe-se em se santificar. Ele toca o Espírito Santo onde a terapia não toca e onde a lógica não alcança. Contemos com o Espírito Santo para nos livrarmos do pecado do Espírito. Pelo arrependimento que limpa a raiz. Salmo de número 51. A oração de Davi foi profunda. Cria em mim um coração puro e renova um espírito reto. Davi não pediu: Senhor, me ajuda a não pecar. Não foi essa a manifestação de Davi. Ele pediu: cria em mim um novo coração. O arrependimento verdadeiro arranca o mal pela raiz. O que era arrepender? Arrepender, numa perspectiva prática, é entrar no retorno, pelo retorno. Quando estamos numa cidade grande e erramos o caminho da entrada, precisamos encontrar e entrar pelo retorno. E a palavra de Deus nos indica isso. O retorno está numa vida transformada e santificada pela palavra de Deus. Arrependimento não é remorso. Remorso é aquilo que sentimos quando estamos praticando dieta e a gente come algo que não estava previsto ou proposto pelo nutricionista. E o que o remorso nos gera? Nos gera tão somente culpa e a gente acaba metendo o pé na jaca mesmo.
O arrependimento verdadeiro é um processo de consciência daquilo que praticamos de errado e daquilo que precisamos praticar de certo. Venhamos entender que o arrependimento, para além da profunda tristeza, é também mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança de rota e de direção. Ponto de número 3, meus amados irmãos, já estamos próximos de alcançar o final de nossa lição. Você ainda não comentou, não deixou aí o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo. Nós temos notado que um grande número de nossa audiência passa por aqui, assiste a aula e não deixa o comentário e não deixa a curtida. Faça isso, nos ajuda. Se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta, se inscreva aqui em nosso canal. Eu sei que você já tem nos ajudado, já somos mais de 30 mil inscritos. Nesse decorrer dessas nossas pré-aulas já alcançamos mais de 10 mil inscritos. Mas se inscreva aí, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Fazendo assim, você estará nos ajudando para a glória de Deus. Ponto número 3. Regeneração e adoração. O novo nascimento, evangelista Evaldo. Amém. Esse ambiente de aula aqui, meus irmãos, é muito bom. A gente aprende tanto com esses evangelistas. O novo nascimento. Há uma nova vida em Cristo e ela precisa ser vivenciada de forma a estabelecer um rompimento com o velho homem. É preciso se romper com a velha natureza, a velha razão. Em 2 Coríntios 5,17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. As coisas velhas, antigas, já se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu gosto de uma versão que fala, eis que surgiram coisas novas. Esse surgiram coisas novas é exatamente o novo nascimento, andar em novidade de vida. E isso começa pela santificação, o Espírito em santificação. Paulo, ele ainda expõe as obras da carne, que deve ser rejeitada. Essas obras da carne, ela deve ser rejeitada por aquele que anda com Deus, aquele que entendeu o chamado, aquele que passou pela regeneração, e revelando ainda aqui que existe um processo a ser seguido, um processo que segue junto ao novo nascimento. Não, nós não somos robôs, nós não somos feitos em séries, nós prontos e acabados. E falando isso, eu não quero tirar toda a beleza, que nós já estamos estudando aqui, toda a beleza da criação divina, toda essa composição chamada ser humano, que foi perfeita, essa criação que é chamada de coroa. Porém, nós já estudamos também exaustivamente que essa perfeição criada, nas aulas anteriores nós estudamos, ela sofreu um dano, o pecado. É necessário, irmãos, um processo de amadurecimento espiritual para que nós possamos entender que somente assim, nesse processo duro, processo forte de santificação, é que nós vamos ter uma nova vida em Cristo, um novo nascimento. Evangelista Rafael. Meus irmãos, o novo nascimento, também chamado na Bíblia de regeneração, ele acontece em nosso espírito humano. Jesus deixou isso muito claro no diálogo com Nicodemos em João capítulo 3. O salvo, portanto, passa por 2 nascimentos. O primeiro nascimento é para o corpo, para você viver aqui na terra. O segundo nascimento é para o teu espírito, para você um dia poder morar no céu. Lembre-se que quem nasce uma vez, morrerá 2. Quem nasce 2 vezes, morrerá 1. Mas louvado seja Deus. Existe uma geração que não vai morrer nenhuma. Eu explico. Quem só passa pelo nascimento físico, um dia vai ter que enfrentar a morte física e depois a morte eterna. Porque a Bíblia diz que o lago de fogo é a segunda morte. Mas aquele que nasce 2 vezes, ou seja, nasceu da carne e do espírito, nasceu fisicamente e nasceu espiritualmente, um dia apenas terá que enfrentar a morte biológica, porque depois terá a vida eterna. Mas glórias a Deus, porque existe uma geração fiel do arrebatamento, que nasceu 2 vezes, nasceu fisicamente e nasceu espiritualmente, e não enfrentará morte nenhuma, mas como Enoque e Elias, será arrebatado vivo para estar para sempre com o Senhor. Queridos irmãos, a adoração verdadeira não é produto
de uma catequização ou por um processo pedagógico religioso, produto da emoção, tradição ou da cultura local. A verdadeira adoração nasce de uma natureza transformada. Todavia, o indivíduo que não passa por uma regeneração ou não experimenta os efeitos da genuína salvação, esse indivíduo pode cantar, pode pregar, esse indivíduo pode participar de uma comunidade cristã, ele pode participar de rituais, ser até obreiro, participar do cerimonial da ceia, mas sem nascer de novo, sem ser regenerado, ele não pode adorar a Deus em espírito e em verdade. A regeneração, João capítulo 3, versículo 7, importa-nos nascer de novo. A regeneração genuína é um milagre fundamental que transforma o pecador morto em alguém vivo interiormente capaz de se relacionar com Deus. A adoração verdadeira é o resultado natural desse novo nascimento. Portanto, o que nós podemos compreender é que o novo nascimento é um presente de Deus. Novo nascimento não é reforma moral. Não é mudança tão somente de comportamento, não é emoção religiosa. O novo nascimento é um milagre gerado pelo Espírito de Deus que vivifica o espírito humano. Em espírito e em verdade, evangelista Evaldo. A adoração, ela é fruto de uma íntima comunhão com Deus. É verdade e é verdadeiro dizer que só há uma expressão de uma adoração plena, perfeita, quando esta adoração é realizada em conjunto, em comunhão com o Espírito de Deus. É nesta hora que o nosso espírito ele entra em atividade, porque ele entra em comunicação com Deus. A verdadeira adoração é realizada em comunhão com o Espírito de Deus. Na passagem de Jesus com uma mulher samaritana, em João 4, Deus estava corrigindo uma rota ali, até então adotada. Eram as práticas dos rituais, os simbolismos, os misticismos e outras coisas mais. A partir de agora, Jesus estava estabelecendo algo diferente ali em João 4. A partir de agora, o importante não seria mais uma adoração que estava relacionada necessariamente ao local ou a alguma atividade, mas sim uma adoração que envolveria sentimento, envolveria sinceridade, envolveria comunhão, essa comunicação, sobretudo essa nova adoração, esse novo jeito, a nova forma de adorar, ela estava atrelada à santidade, atrelada à comunhão e à santificação. Irmãos, sem essa santificação, meus irmãos, necessariamente essa santificação ela passa pelo espírito humano, sem ela é impossível ter uma adoração sincera. É impossível adorar em espírito, em verdade, se não tiver o Espírito Santo de Deus em comunicação com o meu espírito humano. Não é mais uma expressão do corpo, é uma expressão externa. Não. Agora a adoração é algo maior, é algo de dentro para fora. Evangelista Rafael. O nosso culto a Deus também se dá por meio do nosso espírito humano. A recomendação de Jesus em João 4, 23 e 24 é adorarmos em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Em espírito, porque Deus é espírito. Em verdade, porque Deus é verdade. Isso é adoração, é reconhecer aquilo que Deus é. Porque, à luz da Bíblia, Deus só procura duas coisas. No Antigo Testamento, no Salmo 101, verso 6, na boca do salmista, Deus procura os fiéis da terra para que estejam com ele. O que anda num caminho reto, este o servirá. E o que usa de engano e mentira, ele diz que não vai ficar dentro da sua casa. Mas no Novo Testamento, em João 4, 23, ele procura os verdadeiros adoradores. Que nós não estejamos escondidos de Deus, mas que nós possamos ser achados por ele em fidelidade, em espiritualidade e em verdade, porque é isso que Deus procura. No encontro com a mulher samaritana, Jesus declarou uma das verdades mais profundas do Novo Testamento. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura
a tais que assim o adorem. Jesus não apenas definiu como se deve adorar, mas estabeleceu também quem Deus procura. O que podemos concluir desse texto? O Eterno não está procurando espectadores, não está procurando religiosos, muito menos rituais. O Eterno está procurando verdadeiros adoradores. Eu aprendi com meu amigo evangelista Rafael que no Antigo Testamento o Senhor procura os fiéis da terra. E no Novo Testamento o Senhor procura os verdadeiros adoradores. O que podemos concluir disso? É que Deus não aceita toda forma de adoração. A adoração não é geográfica, litúrgica ou denominacional. Toda liturgia que compõe nosso culto coletivo tem um propósito: colaborar com o nosso culto interior. Mas não significa por si que é sinal de uma verdadeira adoração. Lugar não define adoração. Vós adorais o que não conheceis, ou seja, Deus rejeita a adoração emocional sem verdade. Deus rejeita a adoração que é composta por ritual, mas sem transformação. Deus rejeita a adoração que tem música, mas não tem vida espiritual. E Deus rejeita uma adoração que tem liturgia, que tem ordem. Mas Deus rejeita uma adoração que tem liturgia, que tem ordem, mas que não tem arrependimento. Deus procura uma adoração que seja pautada numa espiritualidade, uma adoração que manifeste aquilo que sentimos e que somos interiormente. E uma adoração que seja verdadeira, que não seja uma adoração meramente protocolar, uma adoração mecanizada, uma adoração sugestionada. O culto coletivo moderno, ele é formado por aspectos de hipnose coletiva. Você nunca parou para pensar? Por que as paredes são pintadas de preto em alguns ambientes? Por que as luzes abaixam? Por que os focos são colocados em determinados pedestais? São elementos de hipnose coletiva, onde as pessoas são levadas a um êxtase social por uma música repetitiva, por um tipo de harmonia que é viciante, e vocês podem aprofundar isso no estudo da harmonia musical, e nós não estamos percebendo aí tão somente uma adoração verdadeira, mas uma sugestão de algo, porque uma adoração verdadeira é uma adoração que é antecedida por um processo de reflexão e de conclusão, onde a criatura reconhece que o seu Criador merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ponto número 3, evangelista Moevaldo. Um espírito quebrantado. Olha o que diz o Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Talvez a expressão desse versículo é a que mais condiciona, né? Há uma busca sincera e constante para o arrependimento. Arrependimento ele está atrelado, ele vai te direcionar também à intimidade com Deus, porque ninguém que está com o espírito quebrantado, não por remorso, que está verdadeiramente quebrantado por Deus, ele não está em intimidade com Deus, porque é somente o Espírito de Deus capaz de fazer tirar lá do âmago, né, do ser, fazer essa ligação com o nosso espírito. O propósito de Deus para o homem é que ele ande em novidade de vida. Nós já falamos sobre santificação, pecados e as suas raízes e como vencê-los. Porém, não há nada mais impactante, meus irmãos, que um espírito quebrantado, que não busca o próprio louvor, não busca a própria glória humana. O espírito quebrantado, ele busca a glória de Deus, ele busca a intimidade com Deus, ele busca a comunhão com Deus. Assim deve ser a nossa busca em intimidade com Deus. É preciso isso. É preciso passar por isso, é preciso expressar isso para a classe, para a igreja, porque é essa igreja que vai morar no céu. É essa igreja que está sendo preparada. É essa igreja que precisa andar com um espírito quebrantado. Não só um espírito quebrantado, mas um espírito
quebrantável, que seja capaz de reconhecer a hora que se deve entrar em comunhão com Deus, a hora que deve se arrepender e a hora que deve buscar uma santificação mais intensa, se assim podemos dizer. Evangelista Rafael. Meus irmãos, a palavra quebrantado, dentro da literalidade da língua portuguesa, significa sem força, debilitado, fraco. Ou seja, um espírito quebrantado é aquele que reconhece que é fraco, mas que Deus é forte. Ou seja, o espírito quebrantado é aquele que reconhece a sua dependência de Deus. Foi isso que Paulo quis dizer em 2 Coríntios 12, verso 10. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque a graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando eu me sinto fraco, eu abro a porta para que a força de Deus se manifeste através da minha vida. Que não percamos essa dependência de Deus. Jesus inicia o Sermão do Monte em Mateus 5,3 dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Observe a expressão pobre de espírito. Pobre aí significa necessitado, dependente. E nós já vimos que Deus é espírito. Portanto, Jesus está dizendo: felizes os que são dependentes de Deus, porque deles é o reino dos céus. Em um mundo religioso, com tantas manifestações étnicas e culturais a respeito do pensamento e da espiritualidade, nós podemos perguntar: o que Deus, o verdadeiro Deus da Bíblia, busca na adoração? O que podemos concluir da leitura simples e literal das Sagradas Escrituras é: na adoração, Deus não busca volume, Deus não busca beleza de voz, Deus não busca estilo, Deus não está atrás de espetáculo. O que Deus está procurando? A Bíblia revela que a adoração que Deus aceita é a adoração que nasce de um coração e de um espírito quebrantado. Salmo de número 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É possível cantar sem adorar. É possível celebrar sem adorar. E é possível até mesmo se emocionar sem adorar. Mas não é possível adorar em espírito e em verdade sem o verdadeiro quebrantamento. O que é quebrantamento? O que é um coração quebrantado? É um coração, é um espírito que está partido, esmagado, sem resistência, rendido, completamente entregue. Se quebrante, meu amado irmão, e viva, e entenda o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, sem ele, Jesus de Nazaré, nada podemos fazer. O quebrantamento é a postura de quem se rendeu aos pés da cruz, declarando que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Evangelista Evaldo, muito obrigado por sua participação. Sua palavra final, sua despedida, meu querido. Nessas considerações finais eu quero frisar algo. Arrependimento, adoração, santificação são termos muito usados por nós durante todo esse trimestre, só que a adoração que Deus procura, a adoração que Deus quer, a santificação que Deus deseja de nós, ela é uma vida de santificação, é uma vida de adoração. Nem sempre, ou a maioria das vezes, não está relacionada apenas a louvor, apenas a cânticos, apenas a serviço, a algum serviço específico, mas é como nós vivenciamos uma vida de comunhão e adoração com Deus. Como nós levamos a nossa vida é o que determina como está a nossa vida de adoração, de comunhão e intimidade com Deus. Evangelista Rafael, sua palavra final, suas notas de conclusão, meu querido. Vimos nesta aula a importância do espírito humano. É nele que acontece a regeneração, é nele que começa a santificação, é através dele que nós recebemos a revelação, é por meio dele que nós produzimos a adoração e é através deste espírito humano que nós temos comunhão e recebemos a salvação em Cristo Jesus. Onde há quebrantamento, Deus faz morada.
E onde Deus faz morada, a verdadeira adoração floresce. Salmo de número 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja. Em o nome de Jesus. Amém.